Distância de um ponto à origem. Consideremos os pontos A e B marcados na reta real. A abscissa do ponto A é menos 4 e a abscissa do ponto B é 2. A distância do ponto de abscissa 2 à origem é 2. E a distância do ponto de abscissa menos 4 à origem é 4. Ora, estas afirmações são equivalentes a dizer que o módulo ou valor absoluto de 2 é 2 e o de menos 4 é 4. E escreve-se módulo 2 é igual a 2 e módulo de menos 4 é igual a 4. Importa recordar que o módulo ou valor absoluto de um número real A é a distância à origem do ponto cuja abscissa é A e designa-se por módulo ou valor absoluto de A. Reparem que esta expressão é equivalente a perguntar o seguinte: qual é a distância de um ponto de abscissa A à origem? Por isso mesmo é que o módulo ou valor absoluto de um número negativo é um número positivo, porque, como sabem, a distância é sempre um número não negativo, isto é, superior ou igual a zero. Distância entre dois pontos no eixo orientado. Qual a distância entre os pontos A e B? Facilmente se constata que a distância entre estes dois pontos é 6. Por isso se escreve módulo 2 menos menos 4 é igual, por sua vez, a módulo 6, que é igual a 6. Ou, se quiserem, módulo de menos 4 menos 2, que é igual a módulo de menos 6, que é igual a 6. Assim, para determinar a distância entre dois pontos no eixo orientado, basta determinar o módulo da diferença das suas abscissas. Portanto, vou repetir: o módulo da diferença das suas abscissas. Por isso mesmo é que escrevemos estas duas expressões. Portanto, módulo da diferença entre as suas abscissas. Portanto, 2 e a outra abscissa é menos 4, diferença entre as suas abscissas. Ou então, tanto faz escrever menos 4 menos 2, que o resultado, como veem, é o mesmo. Assim, a distância entre dois pontos A e B, que corresponde, no fundo, ao segmento de reta AB, é dada pelo módulo da diferença entre A e B, ou, se quiserem, módulo da diferença entre B e A. Como acabamos de ver, o resultado é exatamente o mesmo, como não poderia deixar de ser, não é? Distância entre dois pontos no plano. Qual é a distância entre os pontos A e B? Como os dois pontos pertencem a uma reta horizontal, portanto paralela ao eixo das abscissas, a distância entre eles determina-se da mesma forma que se determina a distância entre dois pontos num eixo orientado, o que acabamos de ver. Isto é, portanto, a distância entre dois pontos, entre estes dois pontos concretamente, vai ser igual ao módulo da diferença entre as suas abscissas. Portanto, escreve-se módulo de 3 menos menos 3, ou, se quiserem, módulo de menos 3 menos 3, e efetua-se os cálculos. É indiferente apresentar a distância desta forma, portanto, distância entre dois pontos, neste caso, ponto A e ponto B, ou assim, comprimento de segmento de reta AB. Qual é a distância entre os pontos A e C? Ora, neste caso, os pontos A e C são pontos de uma reta vertical, paralela ao eixo das ordenadas. Logo têm a mesma abscissa, reparem que ambos os pontos têm a mesma abscissa e ordenadas diferentes. Por isso mesmo, neste caso, a distância entre os pontos é dada pelo valor absoluto da diferença entre as suas ordenadas. Então, escreve-se módulo de 4 menos menos 1, ou, se quiserem, módulo de menos 1 menos 4. E depois é só efetuar os cálculos. Em suma, para calcular a distância entre dois pontos de uma reta paralela ao eixo das abscissas, basta determinar o valor absoluto ou módulo da diferença entre as suas abscissas. Se quisermos, no caso de os pontos pertencerem a uma reta vertical, a distância entre eles é dada pelo módulo da diferença entre as suas ordenadas. Qual é a distância entre os pontos C e D? Neste caso, os pontos C e D pertencem a uma reta oblíqua. Logo, a distância entre os mesmos não é dada de forma tão imediata como nos casos que até agora vimos.
Assim, para determinar a distância entre C e D, começa-se por construir um triângulo retângulo cujos extremos da hipotenusa são os pontos C e D. E em seguida basta aplicar o teorema de Pitágoras. Reparem, portanto, este comprimento aqui, que corresponde a um dos catetos, é dado por módulo de menos 3 menos 3, uma vez que o ponto C e o ponto E pertencem a uma reta horizontal, portanto a distância entre eles corresponde ao módulo da diferença entre as suas abscissas. Neste caso aqui, este comprimento é dado pelo módulo da diferença entre as suas ordenadas. Reparem que o ponto E e o ponto D são pontos de uma reta vertical. E agora resta calcular o teorema de Pitágoras. Portanto, fica CD ao quadrado, comprimento CD ao quadrado, vai ser igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como sabem, o teorema de Pitágoras diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ora, vamos substituir e efetuar os cálculos. Portanto, módulo de menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 é menos 6, módulo de menos 6 é 6, portanto vai ficar 6 ao quadrado. Neste caso aqui vai dar 2, módulo 2 é 2, 2 ao quadrado. Como se trata da distância, apenas interessa a raiz quadrada positiva. Portanto, a distância entre os pontos C e D é igual à raiz quadrada de 40. Portanto, este aqui é o valor exato. Generalizando, portanto, pretende-se determinar a distância entre os pontos P1 e P2, sendo que as coordenadas do ponto P1 são x1 e y1 e as coordenadas de P2 são x2 e y2. Então, reparem, um dos catetos tem de comprimento módulo de x2 menos x1 e o outro tem de comprimento módulo de y1 menos y2 ou vice-versa, y2 menos y1. Já vimos que é indiferente. Aplicando o teorema de Pitágoras, basta substituir, certo? E agora reparem algo muito importante. Estas expressões que vocês veem aqui são exatamente iguais. E porquê? Uma vez que o quadrado e o número é sempre um número não negativo, isto é, superior ou igual a zero. Portanto, em vez de escrevermos uma expressão com módulos, podemos escrever assim, desta forma, precisamente pelo que eu acabei de dizer. A distância é sempre um número não negativo e um número elevado ao quadrado, porque isto no fundo, esta expressão é um número elevado ao quadrado, é também sempre um número não negativo. Portanto, é indiferente escrever assim ou assim. Então, vou agora escrever desta forma. Estas duas expressões desta forma que acabamos de ver. E agora resta achar o quadrado, passa para o outro lado para a operação inversa, portanto, raiz quadrada desta expressão. Vai ficar, só me interessa mais uma vez a raiz quadrada positiva, uma vez que neste caso estamos a falar de distâncias de comprimentos. Ok, e chegamos à fórmula que eu quero. Esta fórmula que vocês estão a ver serve para determinar a distância entre dois pontos quaisquer do plano. Fórmula da distância entre dois pontos no plano. Dados no referencial ortogonal aos pontos P1 de coordenadas x1 e y1 e P2 de coordenadas x2 e y2, a distância D de P1 a P2 é dada pela expressão que acabamos de ver. Reparem que esta expressão também se pode aplicar aos casos que estudamos inicialmente, ou seja, em que ambos os pontos têm a mesma ordenada, logo pertencem a retas horizontais, e no caso em que ambos os pontos têm a mesma abscissa, portanto pertencem a retas verticais. Caso se pretenda calcular a distância de um ponto de coordenadas x e y à origem do referencial, portanto ao ponto de coordenada 0, 0, a forma que permite determinar a distância pode ser simplificada, porque reparam, este comprimento aqui vai ser dado por módulo de x menos 0, mas módulo de x menos 0 é módulo de x. E aqui vai-se ficar o quê? Módulo de y. Então, substituindo aqui, ficaria o quê? X menos 0 ao quadrado, mas x menos 0 é x ao quadrado. E y menos 0 é y ao quadrado. Portanto, resta, simplificamos esta expressão nesta. Ok? Um exemplo concreto. Seja A de coordenadas 5, 3,
qual a distância do ponto A à origem. Portanto, basta fazer o quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E depois efetuar os cálculos. Portanto, a distância do ponto A de coordenadas 5, 3 à origem é igual a raiz quadrada de 34. Por último, um exemplo determina a distância entre os pontos A e B. Ok, então vamos aplicar esta formulazinha que nos permite determinar a distância entre dois pontos quaisquer do plano. Então, reparem, se quiserem podem atribuir as letras e depois é só substituir. Portanto, só aplicar mesmo, só concretizar as variáveis, aplicar diretamente a fórmula. Portanto, vai ficar a raiz quadrada de menos 3 menos 5, portanto, diferença entre as abscissas, menos 3 menos 5. Recordo, tanto faz menos 3 menos 5 como 5 menos 3 ao quadrado e depois as arrumadas. Ok? E resta simplificar, portanto, efetuar os cálculos. Ok? E a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 113.